Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias para Evangelho de João, capítulo 15. Tá no carro. Evangelho de João, capítulo 15. Então vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não der fruto, ele a tira, limpa, para que ela dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiver em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e o colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. E o mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar alguém a vida por amor dos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu agradeço, Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui estudando e meditando um pouquinho na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Semana passada nós iniciamos o capítulo 15. Então nós falamos que o Senhor Jesus então começa esse capítulo usando uma metáfora. A metáfora de uma lavoura. Uma lavoura de uvas. Certo? Ele disse, olha, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. Então ele colocou nesse sentido. Então numa vinha, né, numa videira, naquela vinha onde tem aquele monte de videiras, ele está falando assim, eu sou a videira. E vocês são os ramos que nascem da videira. Ele colocou essa parábola para falar para nós, para dizer da necessidade de nós permanecermos na videira. Assim como um ramo, ele que vai produzir o fruto vai sair ali vai sair daquele ramo, mas aquele ramo não tiver na videira, ele não vai poder dar fruto. Então o que o Senhor quer mostrar para nós aqui da importância de nós permanecermos nele. Então veja bem, a minha Bíblia fala estar nele. Então aqui já tem um versículo que fala assim, vós já estáis limpos. Então quando alguém está em Cristo, quando alguém tem Cristo como seu único e todo suficiente Salvador, ele já está limpo, porque ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro, ele já tem a salvação, então ele está em Cristo. Mas a importância da pessoa que está em Cristo, que ela realmente permaneça em Cristo. Quando eu falo permanecer em Cristo, não estou me referindo a possibilidade de você perder a salvação. Estamos falando assim, da sua comunhão, que você pode estar perdendo a comunhão. É importante que você realmente esteja sempre em comunhão com Deus, sempre buscando o Senhor, o seu poder, para fazer a sua vontade, para que você dê fruto. Então essa é a realidade que está falando aqui. Ele está dizendo o seguinte, quando nós
Nós estamos na videira, então aqui ele já falou como um grupo, como uma igreja, né? Podemos entender assim. Então são vários ramos que está em Cristo. Então esses ramos, vários ramos, podemos dizer que é a igreja. Então, nós todos estamos na igreja e todos nós vamos dar frutos. Então ele está falando assim, olha, aquele que está na igreja mais seco, ele tira, ele limpa, para que aqueles que ficarem possam dar mais fruto ainda. Então esse limpar aqui é realmente purificar, tirando aqueles que não estão dando fruto, aqueles que não são salvos, né? Mas também purificando aqueles que são. Ou seja, às vezes nós estamos em Cristo e às vezes nós precisamos ser purificados a nossa vida. Então nós precisamos de estar mais consagrado, estar mais devotos na oração, buscar mais o Senhor, ser mais fiel nos nossos devocionais todos os dias, aplicar a palavra de Deus, levar a sério cada versículo que eu ler, que eu meditar, ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, memorizar as Escrituras, estudar as Escrituras. Então eu preciso de todas essas coisas para eu crescer e para me limpar. Porque a Bíblia fala que eu preciso não me conformar com este mundo, ou não deixar a minha mente ser moldada por este mundo, pela filosofia do mundo, pelos argumentos do mundo, pela ideologia do mundo, mas nós temos que não conformar, mas renovar a nossa mente. Então, para renovar, nós precisamos tirar aquilo que está na nossa mente, que não é pensamento de Deus, que não é da palavra de Deus, e colocar somente aquilo que é da vontade de Deus. Então, aquele vestir, aquele despir das coisas do mundo, das coisas da carne, de tudo aquilo que é pensamento do mundo, da filosofia, da psicologia, todas as coisas que realmente contradizem as Escrituras, eu vou tirar da minha mente e colocar na minha mente a palavra de Deus e assim viver de acordo com aquela palavra. Então é isso que Deus vai fazer, vai limpando cada vez mais. Eu tenho que estar disposto a estar colocando em prática essa verdade para Deus me limpar. Veja bem, então, o resultado disso, que é as promessas que nós temos aqui, é que se nós permanecermos em Cristo e as suas palavras permanecerem em nós, então está falando aqui, a palavra é o permanecer na pessoa de Jesus e as palavras permanecerem em nós. Então eu falei da palavra de Deus, falei da pessoa de Deus, da pessoa do Filho. Então eu tenho que permanecer em Cristo, permanecer na palavra de Cristo. O resultado disso: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Veja aqui uma promessa para nós: você pode pedir o que você quiser e vai ser feito. Então, como assim? Pedir o que eu quiser mesmo? Porque você está permanecendo em Cristo e permanecendo na palavra. Você não vai pedir nada fora da vontade de Deus, porque você está nele, você está em comunhão com Ele. Então, tudo que você pedir, Ele vai te dar. Então, por que às vezes Deus não responde às nossas orações? Porque nós não estamos bem sintonizados, não estamos bem limpos, talvez, ou compenetrado na palavra e em Cristo. Então, eu tenho que cada vez mais me consagrar para que essa promessa seja uma verdade absoluta na minha vida. Todas as minhas orações serem respondidas. Se você quer um exemplo disso, você leia a biografia do George Miller, para você ver que ele fez a biografia dele, que diz que todas as suas orações foram respondidas. E ele fez orações bem específicas. Às vezes ele fez oração para finanças, para o sustento. Ele fez oração para sustento não só dele, mas de milhares de crianças. Ele fez
orações para a construção de prédio, ele fez orações para Deus abençoar a vida espiritual das pessoas, tocar no coração das pessoas, para as pessoas contribuir. E ele nunca pediu nada para os homens. Ele sempre pedia para Deus. Ele tinha esse propósito, não é de fazer apelo para as pessoas, falar do trabalho. Assim, agora, está vendo o trabalho aqui nessa cidade? Nós precisamos construir, então vamos fazer uma oferta. Ele fez o propósito de não pedir nada para os homens. Ele confiava e pedia a Deus, toca no coração das pessoas. Aqueles que têm, o Senhor vai tocar no coração. E Deus fez isso, todas as suas orações foram respondidas. Então, porque ele permanecia em Cristo e as palavras de Cristo permaneciam nele. Outro resultado disso é que nós vamos dar muito fruto. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Então nós vamos dar fruto, e muito fruto. E eu creio aqui que o fruto, irmãos, é fruto de santificação, é claro, né? Cada vez mais eu vou estar perto de Deus, comunhão com Deus, mas também frutos do amor verdadeiro. Eu vou amar de verdade, ele vai falar depois do amor aqui. Eu vou amar o Senhor de todo o meu coração. Ele vai me dar esse amor grande para com Ele e também para com o próximo. E fruto então de santificação, de comunhão uns com os outros, mas também fruto de almas que vão ser ganhas. Fruto de pessoas, de almas convertidas. Fruto de ver as pessoas ao nosso redor crescendo por causa da minha influência, do meu testemunho para com essas pessoas. Então nós vamos estar despertando outras pessoas, sendo usado por Deus para Ele despertar outras pessoas, para que essas pessoas também estejam firmes, fiéis no Senhor. Então esse fruto aqui, irmãos, ele pode ser revestido desde a mudança na minha vida, a mudança da vida dos que eu está próxima, e também muitas almas serem convertidas. E esse fruto, irmãos, muitas vezes ele vai prosperar até depois da minha partida, de eu estar com Cristo, porque se a gente deixa o testemunho aqui, outras pessoas vão falar do nosso testemunho. Se foi escrita a nossa biografia, outras pessoas vão ler a biografia, e muitas pessoas vão ser abençoadas com aquilo que está falando a respeito da nossa vida, e podemos dar fruto mesmo depois da nossa morte. Então isso aqui é muito importante, porque nós permanecemos em Cristo enquanto estávamos aqui, e as palavras dele permaneceram em nós. Então, esse é um grande desafio. Duas coisas simples, mas duas coisas fundamentais. Permanecer em Cristo, as palavras dele permanecerem em nós. E outra coisa então, irmãos, que está no mesmo versículo, que é resultado disso, Deus será glorificado. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Então o fruto, irmãos, vai glorificar, trazer glória para o nome de Deus. Deus vai ser glorificado, Ele vai ser exaltado, Ele vai ser magnificado por causa do meu testemunho. Então este é o resultado que nós podemos ver. Nisso é glorificado meu Pai, e assim sereis meus discípulos. Então aqui, irmãos, eu creio que esse aqui também é um resultado, é que eu vou sempre ser discípulo dele. Discípulo quer dizer um aprendiz, eu vou estar sempre aprendendo. Tem pessoas que recebem Jesus como Salvador, mas não aprendem nunca. Ou aprende o básico e depois não cresce espiritualmente. Aquele que permanece em Cristo, as palavras de Cristo permanecem nele, está sempre crescendo, sempre desenvolvendo. Tem gente que tem a cabeça dura, que não desenvolve, tem seus pensamentos, mas ele não quer saber se seus pensamentos contradizem as Escrituras, porque as palavras de Deus não estão moldando a sua mente. Então ele tem aquele pensamento e passa aquele pensamento que está fora do pensamento de Deus, fora do propósito de Deus, às vezes 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, a mesma pessoa, o mesmo jeito, porque as palavras de Deus não estão permanecendo nele. Então a pessoa,
que deixa a palavra de Deus permanecer na sua mente, ele se torna um discípulo, ele se torna uma pessoa que está sempre pronta para aprender, ele está sempre disposta o que o Senhor quer. Certa vez, alguém fez uma crítica a um puritano, dizendo para ele que a sua dedicação a Deus, que a sua devoção a Deus prejudicava o seu lar, que ele deveria dedicar-se mais ao seu lar. E os puritanos, eles levavam tão sério a palavra de Deus. Ele disse: é mesmo, meu irmão, se você acha isso, sim. Eu vou orar a respeito, vou consultar a Deus. E ele foi orar a Deus. E em comunhão com Deus, ele foi lá, buscou a Deus tudo. De repente, ele depois retorna para aquele irmão: muito obrigado, irmão, por ter falado, mas eu vou dizer, eu falei com Deus e realmente eu estou no caminho certo, eu vou continuar assim. Mas ele levou a sério aquilo que a pessoa falou, ele não desconsiderou, porque ele estava sempre pronto para aprender. A gente sabe que nós podemos aprender com qualquer pessoa. Quando alguém faz uma exortação, eu não devo ignorar aquela exortação feita pelo irmão. Eu devo saber, bom, eu vou orar a Deus sobre isso que você me falou. Às vezes a pessoa está certa, mas às vezes a pessoa está errada. Mas suponhamos que a pessoa fez, talvez ela não fez com uma crítica, porque na verdade às vezes o tipo de pensamento dela levou ela a achar aquilo. Mas o mais importante é a sua vida com Deus, sua comunhão com Deus, o que realmente você tem absoluta certeza que está fazendo a vontade de Deus. Mas não é o seu orgulho, importante saber que não é o seu orgulho que vai fazer você não aceitar a exortação do irmão. Porque realmente você orou, e realmente você sondou seu coração, e realmente você perguntou para Deus. Então, quando eu sou exortado, eu preciso estar sempre pronto a aprender. Mas aprender com Deus. E se Deus falou assim, não, é isso mesmo, então, aí sim, também eu aprendi com o irmão, aprendi com as pessoas. E Deus usa as pessoas também para nos ensinar. Então, aquele que permanece na palavra e Cristo permanece nela, ela é um discípulo do Senhor, ela está sempre aprendendo, sempre cada vez mais aprendendo do Senhor. Como o Pai me ama, também eu vos amei, a vós permanecei no meu amor. Então aqui, o Senhor está colocando aqui que a sua relação conosco, a relação de Cristo para conosco, é uma relação de amor, é uma relação de amor, vou dizer assim, de amor paterno, de amor de irmão, né? Porque o Senhor Jesus Cristo é nosso irmão e o Pai é nosso Pai, né? Mas é aquela relação de amor, como o Pai me amou, eu também vos amei, a vós, permanecei no meu amor. Então aqui, ele vai, além disso, ele vai estar acrescentando, eu amo vocês, assim porque meu Pai me amou, como Ele me ama, eu amo vocês com o mesmo amor que Deus me amou, eu amo vocês. Essa é uma declaração de amor de Jesus para conosco. Mas também Ele está dizendo para vocês, dizendo para mim, também vocês permanecem no meu amor. Veja bem, permanecer no seu amor, se Ele me ama, Ele demonstra esse amor, Ele demonstrou esse amor. Como que Ele demonstrou esse amor? Primeiramente, através da nossa salvação. Ele demonstrou esse amor quando Ele veio e morreu por mim, pagou o preço dos meus pecados. Então Ele mostrou esse amor para conosco. Ele mostrou esse amor para comigo, quando Ele mostrou o seu amor. Mas quando eu creio no Senhor Jesus, recebo Ele como meu Salvador, eu passo a ter uma relação filial com Deus e sou irmão de Cristo e herdeiro de Deus e co-herdeiro com Deus, né? Juntamente com Cristo. E nós, aqui a relação nossa com o Pai, com o Filho, é uma relação de amor. Permaneça no meu amor. Permaneça no meu amor. Então aquele amor, aquele primeiro amor que eu tive quando criei no Senhor Jesus Cristo, aquele meu fervor que eu tive para com Ele, eu devo continuar.
e deve crescer. O amor para com Deus e para com Cristo é um amor que Ele quer totalmente exclusivo, total, sem reservas. E quando Ele fala que eu devo amar a Ele, amar Ele de todo o coração, de todo entendimento, de todas as minhas forças. Enfim, eu vou amar com total, sem nenhuma reserva. Permanece no amor de Deus, amando a Deus e aceitando o amor de Deus. Isso é comunhão com Deus. É como Davi, que é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Ele sabia o que era amar a Deus e o que era ser amado por Deus. Então isso é muito importante. O Davi expressa seu amor para com Deus muitas vezes nos salmos, cantando louvores. E a gente expressa esse amor para com Deus cantando louvores a Deus. Eu canto o culto, ele é uma ação de graças ao Senhor, ele é um culto de adoração ao Senhor. Então, quando eu vou cantar, quando estamos cantando, eu estou expressando o meu amor para com Deus. Eu estou expressando aquilo que eu sinto para com Deus. E tem que ser verdadeiro. Então, se a pessoa realmente não está em comunhão com Deus, ela realmente não está nessa relação de amor, talvez ela não vai ter realmente muito ânimo de cantar. E às vezes ela vai estar no culto e só preocupado com que tem pouca gente, ou que a pessoa está falando, ou que a pessoa está fazendo. Ela não preocupa, não, eu estou aqui para adorar a Deus. Ela tem que preocupar com o louvor, com a gratidão, porque aqui é um culto a Deus. Então, a minha mente, o meu coração tem que estar voltado completamente a Deus. E assim, todos os meus problemas eu vou deixar lá fora, eu vou deixar para depois. Deus vai me dar graça depois de estar resolvendo cada um deles. Mas eu entrei aqui. Aliás, a Bíblia fala que a nossa vida é um louvor, né? Mas aqui para adoração, eu vou expressar minha adoração, meu amor para com Ele. Então isso é importante. Permanece no seu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Olha aqui então, como que eu vou permanecer no amor dele? Essa aqui é uma das formas de eu expressar o amor para com Deus, obedecendo a Deus. Mandamento é aquilo que Ele me mandou fazer. O que Ele te mandou fazer? Tem muita coisa que Ele mandou. Ele mandou a gente permanecer nele, permanecer na palavra. Ele mandou nós ser fiel a Ele. Ele nos mandou amar uns aos outros. Ele mandou nós não deixar a igreja. Ele mandou a gente ser fiel a Ele. Enfim, todos os seus mandamentos, tudo que eu pensar que Ele mandou, eu devo estar obedecendo. E eu diria que é mais até do que os mandamentos, até os princípios da palavra de Deus. Os princípios que eu falo é quando não há um mandamento claro e objetivo sobre aquilo, porque a Bíblia, quando tem os seus mandamentos claros, está claro que a Bíblia fala, não mate, não matarás. Quer dizer, não, e Jesus interpreta, quer dizer, você não vai odiar ninguém, você não vai desejar que ninguém morra, certo? Então, esse é o amor, esse é o mandamento que eu vou estar cumprindo. Mas aí tem algumas coisas que a Bíblia não fala claramente. Então, a pessoa pensa, bom, eu vou estar na internet e vou jogar determinado joguinho. É proibido? Não tem um mandamento. Não existe um mandamento, mas tem princípios. Alguns princípios importantes. Me é lícito? Pode ser lícito. Convém? Você vai ser dominado por aquilo?
São algumas perguntas que você tem que fazer. Se aqui te controlar, se você está sendo dominado, se você está viciando, certo? Aquilo me edifica? Aquilo é por fé? Enfim, tem vários princípios que Deus vai ser glorificado com aquilo, dependendo da circunstância. Porque às vezes você vai estar usando o jogo para criar uma comunhão com jovens, tudo, e de repente você vai parar naquele momento, depois você vai glorificar a Deus e de outra forma talvez você não reuniria aqueles jovens. Então, depende. Então, vai depender muito. Agora você tem que perguntar também, convém? Porque às vezes é uma coisa que tem muita bruxaria, muita violência, e às vezes não convém. Enfim, princípio é coisas que a Bíblia não tem um mandamento claro, certo? Não tem nenhum mandamento bem específico sobre aquilo, mas há princípios na palavra de Deus que dá para mim tomar decisões baseadas nesses princípios da palavra de Deus. Então, como que eu expresso meu amor para Deus? Obedecendo os mandamentos e tomando cuidado com os princípios da palavra de Deus também. Se guardares meus mandamentos, permanecereis no meu amor, e do modo como eu tenho guardado o mandamento do meu Pai, permaneço no seu amor. Por quê? É uma relação de respeito e de respeito e reverência mesmo. Por quê? O filho que ama seu pai, ele vai obedecer seu pai. O filho pode dizer assim, não, eu amo você, papai, amo mesmo. Mas não faz nada que o pai, tudo que o pai faz, ele é rebelde, está sempre fazendo o contrário. Ele está vivendo a sua vida, não está nem aí com o que seu pai. Está desonrando o seu pai. E às vezes quando chega na juventude, ele vai lá e bebe, briga. De quem que ele é filho? Ele é filho do fulano. Do fulano. Está desonrando o nome do pai. Então, eu tenho que permanecer no amor, tenho que guardar os mandamentos de Deus, porque se eu digo que sou cristão, que permaneço em Cristo, e não guardo os mandamentos dele, eu estou desonrando a eles. Quando eu falo que sou dele e sou filho dele e não faço aquilo que ele manda, estou desonrando meu Deus. Não estou sendo digno de ser chamado de seu filho. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Ter respeito e ter reverência e estar pronto para obedecer ao Senhor. Ele deu o exemplo dele mesmo, falou assim como eu amo meu pai me ama e eu guardo os seus mandamentos. Mas como que Deus tem que guardar os seus mandamentos do Pai? Sim. Quando ele veio aqui, ele tinha que obedecer, ele veio sob a lei, veio debaixo da lei. E ele veio também cumprir uma missão. A missão que Deus deu a ele, a missão que ele se prontificou a fazer voluntariamente, e ele estava aqui pronto para fazer, pronto para obedecer o seu pai, pronto para fazer aquilo que era da vontade de Deus. Essa era uma relação, essa relação de amor, então é uma relação de obediência, uma relação que eu valorizo o que o outro quer, o que o outro pensa. Essa é uma relação de amor. Porque quando eu não valorizo o que o outro quer, o que o outro pensa, não quer dizer que eu amo, não. Uma relação com a esposa, esposo, a Bíblia manda que o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja, como a si mesmo e como o seu próprio corpo. Então, quando a gente vai pensar o que significa cada um deles, ele vai amar a esposa como a si mesmo. Bom, a pessoa que ama a si, a Bíblia fala que nós amamos a nós mesmos, né? Isso quer dizer que eu penso determinadas coisas e eu valorizo o que eu penso, eu valorizo o que eu sinto, eu valorizo a minha vontade. Se eu devo amar a minha esposa como eu amo a mim mesmo, então eu tenho que dar valor ao que ela pensa, valor ao que ela sente e valor à vontade dela, o que ela quer. Então, isso quer dizer que eu tenho que ter consideração para com ela. Eu tenho que saber o que ela quer, o que ela pensa, o que ela sente. Não quer dizer que às vezes você vai fazer sempre o que ela quer
porque às vezes não está de acordo com a palavra de Deus. Mas se você vê que o que ela quer está de acordo com a vontade de Deus, está de acordo com o que Deus quer, você precisa ceder, porque é você que está errado. Você está dizendo, eu amo você, aí você não está amando nem ela, porque você não está fazendo aquilo que Deus quer, e nem a Deus. Então isso é muito importante. Então nessa relação de amor, há a prontidão de saber o que o outro pensa, o que o outro quer e o que o outro sente. Há uma relação também das necessidades do outro, amar como seu próprio corpo. Quais são as necessidades físicas do seu cônjuge? O que ele necessita, certo? Em relação ao cônjuge, então eu vou ver as necessidades físicas do cônjuge, de saúde, ele precisa ter uma boa saúde, eu preciso estar satisfazendo o cônjuge, também os seus desejos, certo? E também eu preciso estar procurando o bem-estar psíquico dele, né? Do meu cônjuge. Isso é a relação de amor. Amar como meu próprio corpo. Isso aqui é muito importante. Aí a minha relação com Deus. Então, minha relação com Deus também, eu sou um só corpo com Cristo. O corpo é a igreja. Então, eu vou me preocupar e vou valorizar todo mundo da igreja. Cada um é importante para mim. Cada um realmente tem a sua importância. E eu vou amar uns aos outros, não é porque eu quero que ele fique na igreja. Eu quero sim, mas porque eu amo. E se ele um dia sair da igreja, eu vou continuar amando ele. E isso é a coisa mais importante, que a gente corta as relações quando a pessoa sai da igreja. Claro que quando a pessoa sai, que não está mais em comunhão com Deus, não quer saber de Deus, aí a própria Bíblia fala para a gente cortar as relações, né? A pessoa continua falando que é de Deus, a pessoa fala, eu sou de Deus, eu sou crente, mas vive desordenadamente, a Bíblia fala assim, nem coma com essa pessoa. Então, tem casos e casos, certo? Então, há casos que a própria Bíblia autoriza e manda você cortar relações. Então, a pessoa que diz que é salvo, mas também não vive como deve. Então, essa é a relação de amor. O amor maior de todos é o amor como Cristo amou a igreja. Eu devo amar a minha esposa assim, como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja a ponto de dar a sua vida por ela. E quando ele dá a sua vida pela igreja, isso quer dizer que eu vou dar a minha vida, se preciso, eu vou dar a minha vida pela esposa. Mas não precisa dar a vida literal, eu vou precisar me sacrificar por ela. Mas quando eu vejo que essa relação de amor dá mesmo, o amor sacrificial para com Deus, porque ele sempre está relacionado em Efésios capítulo 5, ele fala dele e a igreja, do casamento e da igreja, ele faz sempre essa comparação. E se eu vou amar a Deus no amor também sacrificial, eu vou estar disposto a realmente amar a Deus de forma sacrificial e amar meu próximo de forma sacrificial, negando a mim mesmo em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, este é o que a Bíblia fala dos mandamentos. Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Amor sacrificial. Como ele me amou é este. Ele me amou sim, de forma sacrificial. Eu vou amar uns aos outros. Uns aos outros, quer dizer, eu vou amar você e você vai me amar. Com amor sacrificial. Certo? Este é o que Deus está mandando. E o versículo 13 ele vai explicar aqui, ó. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Dar a sua vida pelos seus amigos. É isso que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo. Ele estava dando a vida. E aqui ele acrescenta outra palavra, amigo. E ele vai dizer, vocês são os meus amigos se vocês fazem o que eu mando. Mais uma vez ele vai voltar no mesmo mandamento, olha, versículo 14.
Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Certo? Então, obediência. Então, às vezes, nós fazemos determinadas coisas que às vezes que eu não quero fazer. Às vezes o irmão pede uma coisa, às vezes, na verdade, eu não quero. Mas porque ele é meu irmão e meu amigo, eu faço mesmo sem querer. Ah, mas isso não é amor. É sim. Eu não preciso estar sentindo amor para fazer as coisas. O amor não é sentimento. É uma decisão. É um propósito. Certo? Às vezes nós sentimos também. Certo? Mas o importante é isso. Eu fazer o que manda. Às vezes eu não quero obedecer a Deus, mas eu vou obedecer. Minha carne não quer, mas o meu espírito quer. Na carne ninguém quer obedecer a Deus. Mas eu sei que é certo, não sei? Então faz mesmo sem querer. Aí eu não estou querendo, eu estou tão desanimado. Um exemplo bom é quando a gente quer vir à igreja, né? Ah, vai vir à igreja? Ah, não vou não, estou tão desanimado. Não quero não. Mas é da vontade de Deus? É. Então vem sem querer. Mesmo sem querer, você vem. Você está mostrando que você ama a Deus. Você está fazendo um propósito de amar a Deus, fazer aquilo que Ele manda. Porque Ele manda, não deixemos a nossa congregação, como já é costume de alguns. Então essa relação de amor, de amizade, que eu tenho que ter para com Cristo e para com os irmãos. Amém? Nós vamos deixar por aqui. Vamos ter uma palavra de oração, para que Deus possa nos dar a graça de estar obedecendo esse mandamento. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, te agradeço por esses momentos que passamos aqui, te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém.